Boa noite Brasil, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Você que está nos assistindo, daqui a alguns segundos vai aparecer aí para você continuar assistindo e nós vamos falar sobre paralisia emocional. Clica no link aí. Olá, sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas nessa noite. Fala para mim de qual lugar do país que você me assiste no dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria estar com você em mais uma noite, em mais uma live. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho. Viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Claro que sim, começando uma vida de cada vez, e eu comecei com a minha, e a minha missão é tirar você do medo, dos traumas, dos bloqueios, das coisas que atormentam a sua vida. Que bom estar aqui com você nessa noite para mais uma live, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre paralisia emocional. O que é esse negócio paralisia emocional, hein, Uriel? Daqui a pouquinho a gente já vai entender o significado desse tema tão importante que tem a ver aí com a nossa saúde emocional. Para a gente dar continuidade nessa noite, eu quero aí começar a live de hoje com um pensamento. E o pensamento de hoje é de Jaeda DeWalt. Olha só que pensamento incrível dessa mulher que eu vou ler para você. O pensamento dela, na realidade, é um texto aqui, ele é grande, mas ele é muito profundo e eu queria trabalhar com você nessa noite. E ele diz, esse texto tem a seguinte, o conceito, sei lá como é que a gente pode chamar, mas é incrível. Olha o que diz esse texto. Vivendo na terra do e se. Essa palavra e se é uma palavra que eu não gosto muito, porque para mim assim, e se gera dúvida, E ela começa o texto aqui, a Jaeda DeWalt, dizendo o seguinte: vivendo na terra do e se leva à paralisia emocional. Ela prepara o terreno, aliás, ele, o e se, prepara o terreno para os pensamentos de desgraça e de tristeza. Isso nos impede de experimentar a beleza do momento presente. A felicidade reside no aqui e agora. Não pode prosperar em uma prisão do passado ou na preocupação de resultados futuros que podem ou não acontecer. Precisamos confiar que temos a sabedoria divina dentro de nós e por meio do apoio de outras pessoas para escalar o terreno traiçoeiro que esta existência humana traz. Vale a pena lutar, a vista de cima é extraordinária, para frente e para cima. É um texto comprido, Talvez você até se perdeu aí, mas esse texto aqui eu acho ele muito incrível. E eu vou tentar parafrasear o texto aqui de Jaeda DeWalt. Se você é uma pessoa que está vivendo na terra do e se, ou seja, algo que gera dúvida, isso vai te levar à paralisia emocional. E esse e se vai preparar o terreno para os pensamentos de desgraça e também de tristeza. E, consequentemente, vai impedir você de experimentar a beleza do momento presente. Porque a felicidade, ela reside no aqui e no agora. Não podemos prosperar em nenhuma área da nossa vida, principalmente na área emocional, se você estiver em uma prisão no seu passado ou na preocupação de resultados futuros. Ou seja, está falando aqui do estado de depressão e também está falando aqui do estado de ansiedade. É forte esse texto dela aqui, hein? E então vale a pena a gente parar um pouquinho e pensar aí nesse texto, que foi um texto muito forte nessa noite. Pessoal, é o seguinte, para a gente dar continuidade nessa live, vamos a um exercício bem interessante nessa noite. E que exercício é esse, Uriel? Você que está agora no Facebook, eu quero que você marque o nome de uma ou duas ou 3 pessoas que você gostaria que assistissem esse vídeo. Então você marca o nome de 3 pessoas e compartilha a live agora, você do Facebook.
Para compartilhar a live, lembrando, né, tem o botãozinho embaixo que você compartilha. Então marque o nome agora, eu quero ver nos comentários, estou te desafiando nessa noite. Marque o nome de uma pelo menos ou 3 pessoas que você queira que vejam esse tema nessa noite. E escreva depois para mim. Primeiro faz aí, compartilha, escreva, compartilhei. Você que está no Instagram agora, a gente tem pouca gente no Instagram agora por enquanto, mas com a tua ajuda a gente vai ter vários agora. Eu também vou fazer aqui agora, convidando os meus amigos. Você vai clicar aí embaixo. Nessa pipazinha que parece um aviãozinho que tem aí, tá vendo? Clica nesse aviãozinho, vai aparecer o nome dos teus amigos. E aí você vai mandando para cada um deles, no final você aperta enviar e envia para todas as pessoas que você quiser. Marca pelo menos 3 aí, você do Instagram, bora lá e depois escreve para mim, compartilhei. Vamos lá então, todo mundo fazendo junto? Eu estou fazendo aqui agora no Instagram, nesse instante, convidando as pessoas para virem para a live e você também convida aí os teus amigos. Estou mandando até para quem já está na live, tá? Só para você ver que eu mandei para você hoje à noite, estou mandando aí para você e você pode estar olhando aí e você pode estar convidando outras pessoas para estarem conosco agora nessa live, tá bom? Vamos lá então, pessoal, e aperta em concluir, né? Aí no Instagram aperta em concluir e depois escreve eu compartilhei, tá bom? Coloque aí agora, quem já fez, coloque aí, eu estou colocando, eu já fiz aqui no Instagram. Estou colocando e fazendo junto com você. Eu compartilhei, tá? Marque aí agora e você pode estar escrevendo aí, eu compartilhei. Faça isso. Você que está no Facebook, marque o nome de 3 pessoas e compartilhe agora aí essa live para chegar ao maior número de pessoas, para que a gente traga esse povo agora. Quem já fez, escreve aí, eu compartilhei. Eu comecei a live de hoje falando de uma frase incrível de Jaeda de Walt. E essa frase, ela fala para pessoas que vivem na terra do e se. E uma pessoa que vive na terra do e se, a palavra e se gera dúvida, são pessoas que vão ter paralisia emocional. E essa paralisia emocional prepara então o terreno para pensamentos de desgraça e também tristeza. E isso vai impedir que você experimente o aqui e o agora na felicidade do momento presente, tá certo? Então, pessoal, eu tenho um recado para te dar antes da gente entrar com propriedade na live agora essa noite, falando agora sobre as últimas vagas mesmo para o GPS emocional. Nós estamos em reta final para, quem sabe, a última turma desse ano, não sei ainda, e se vai ter outra, não sei também. E eu estou então disponibilizando para você a oportunidade de você até quinta-feira, mas estamos nas últimas vagas, pode ser que não chegue até quinta, amanhã já é quarta. E se você se inscrever para o GPS emocional, você vai ganhar o meu último livro agora, A Terra de Ninguém, que ele já está escrito, ele está na editora em processo de fábricas, confecção, será que é assim que a gente chama? E ele vai estar disponível nos próximos dias. Esse livro vai custar R$ 97,00, as pessoas estarão ganhando de graça, quem está dentro do GPS emocional. Quem fará parte dessa turma do GPS emocional vai receber um livro que eu escrevi um tempo atrás também, que é o Guia Definitivo para Dominar a Ansiedade. Você vai receber de presente, ele por enquanto é um e-book, daqui a pouco ele vai ser físico, mas por enquanto ele é um e-book. Vai ganhar também uma mentoria comigo de 1 hora para tratar do seu problema e vai receber o meu mais novo treinamento, que é o Detox Mental, que é um curso que vai ser vendido a R$ 297,00, totalmente gratuito. Então, se você quer fazer parte, as vagas estão acabando. Na biografia do Instagram você consegue então fazer aí a sua inscrição para o GPS emocional e também no Facebook, acredito que na baixa da capa você tem o número do WhatsApp, você pode entrar em contato para receber o link, ou dentro lá do grupo, né? Do grupo que a gente estava, que teve a semana do seu destravar emocional. A semana do seu destravar emocional, ela vai sair do ar também a partir de quinta-feira. Então, se você não assistiu ainda, assista. Foram 4 temas incríveis. A última aula foi ressignificação de dor. E a gente teve uma ressignificação muito forte, muito emocionante. E se você não assistiu, corra para lá, porque quinta-feira ela vai sair do ar. Quinta-feira, acredito que aí meia-noite ou na sexta de manhã, está saindo do ar e o grupo deixará de existir também. E lá também você tem o link.
Tá certo então, gente? Vamos conversar hoje à noite aqui sobre paralisia emocional e o perigo que existe da paralisia emocional para a tua saúde emocional. E quando eu olho para isso, não poderia deixar de falar sobre algo incrível e que eu queria que você prestasse atenção, que o maior medo do ser humano depois da morte é o medo da dor. Eu creio que um dos piores medos que uma pessoa tem na vida é o medo da morte. Mas depois do medo da morte, o pior tipo de medo que as pessoas têm é o medo da dor. E quando você pensa em dor física, você poderia estar falando aqui um corte, uma picada, uma ardência, uma distensão, quem sabe uma fratura, uma cárie, tudo isso provoca dor. E quando a gente pensa na questão de uma das piores dores que poderiam existir é a dor da morte, ou medo, melhor, o pior medo é o medo da morte. Em segundo lugar, o pior medo é o medo da dor. Dor que só cessa com analgésico no caso de ser uma dor comum, ou com morfina quando a dor é insuportável. Mas e a dor emocional? Quando a gente pensa em dor emocional, a mais temível, porque essa não tem medicamento que dê jeito. O que é mais dolorido? Pense agora comigo nesse instante. O que é mais dolorido? Ter um braço quebrado ou um coração partido? Uma pessoa que foi rejeitada pelo seu amor sofre menos ou mais de quem levou 20 pontos no supercílio. Dores absolutamente diferentes. Eu acho que dói, mas a dor emocional é aquela que sangra por dentro. Qualquer mãe preferiria ter uma úlcera para o resto da sua vida do que conviver com o vazio pela morte de um filho. As estatísticas não mentem, é mais fácil ser atingido por uma depressão do que por uma bala perdida. Aí eu entro com algumas perguntas para você refletir e pensar nessa noite. Olha só as perguntas. Existe médico para baixo astral? Existe algum psicanalista aí para esse tipo de situação? E remédio? Será que existe algum remédio? Os antidepressivos funcionam? Uma pergunta para você pensar hoje à noite. Eles funcionam, mas não com a rapidez de uma injeção, não com a eficiência de uma cirurgia. Certas feridas não ficam à mostra. E lembrando que os remédios antidepressivos são remédios que tratam sintomas. Lembra que eu já te falei? Você tem uma aparente melhora, você melhora, mas enquanto você não tratar a raiz do seu problema, você sempre vai ser refém de um medicamento. Porque afinal de contas ele trata sintomas. Sintomas eles vão e sintomas eles vêm. E certas feridas não ficam à mostra. Principalmente feridas que são feridas emocionais. A gente fez uma live inteira sobre isso, feridas emocionais. Não está visível, você não está enxergando ela. E acabar então com a dor da baixa autoestima é bem mais demorado do que acabar com uma dor que é uma dor localizada, que você sabe onde está. Parece absurdo que alguém possa sofrer num dia de céu azul, né? Na beira do mar, numa festa de aniversário, numa festa de casamento, num bar, e a pessoa está sorrindo, daqui a pouco ela está morrendo. E parece exagero dizer que alguém que levou uma pancada na cabeça sofre menos do que alguém que foi demitido, do que alguém que tiraram debaixo dela, né? Tiraram debaixo dela o seu chão. Onde está o hematoma causado pelo desemprego? Onde está a cicatriz da fome? Onde está o gesso imobilizando a dor do preconceito que você sofreu? Onde está, né, alguma situação que mostre aquilo que você está sentindo por dentro, porque você sofreu um processo de racismo, porque você foi abandonada no altar, porque você foi traído? Não tem uma evidência assim que qualquer um que enxergue vai dizer assim, nossa, essa dor está aí. E nós custamos então respeitar as dores invisíveis, para as quais não existem pronto-socorros. Não adianta soprar que não passa. Lembra quando a gente é criança? Assopra que passa, dá um beijinho que passa. Eu tenho muito respeito, ou um respeito tremendo por quem sofre em silêncio, por quem aguenta calado uma dor,
por quem aguenta uma dor de abandono, sofrimento, principalmente pessoas que sofrem por amor, pessoas que perderam a sua companhia ou a companhia daqueles a quem amavam. E pode ser uma mutilação tão séria quanto uma amputação. É uma dor terrível. Só que as outras pessoas, elas não enxergam, não é visível. E eles não enxergam a parte que está nos faltando. Então você pode estar sorrindo por fora, mas morrendo por dentro. E a pessoa não consegue enxergar. E por isso muitas pessoas tendem a desprezar ou menosprezar o nosso martírio, o nosso sofrimento. Ou chegam ainda, olham para você e dizem assim, não, isso é frescura. Isso é frescura, isso é falta de Deus. E é terrível, não é verdade, esse tipo de situação, esse tipo de comportamento. A paralisia emocional, que é o título da nossa live hoje, o assunto de hoje, a paralisia emocional é uma combinação de ansiedade, depressão, medo do futuro, ruminação sobre o passado e uma culpa que tudo consome a nossa energia e destrói a nossa alma. Olha que forte isso, gente. A paralisia emocional, pessoas que sofrem de paralisia emocional, você encontra nela uma combinação de coisas. Você encontra nela uma combinação de ansiedade, depressão, medo, que é um medo do futuro, que tem a ver também aí com a questão da ansiedade, uma ruminação em relação ao seu passado e uma culpa que consome essa pessoa, que consome a sua energia, que destrói a sua alma, que tira o brilho dos olhos dessa pessoa, que tira a alegria de viver. E eu queria que você pensasse na paralisia emocional como uma fera híbrida que tenta estrangular você o tempo inteiro, que tenta impedir de você seguir em frente, mesmo durante o sono, porque você tem pesadelos, você tem sonhos terríveis de situações que estão acontecendo com você, que te maltratam, que te arrebentam, que te machucam, e as pessoas que estão à volta não conseguem perceber, não conseguem entender. Para eles é como se você fosse frescura. Isso não existe. Isso não existe. Ou pior ainda, são pessoas que olham, você está passando por um processo de paralisia emocional, está passando por um processo de dor, a pessoa olha para você e diz assim, não, você está ficando louca, você está ficando louco, você é um doente. Uma das piores coisas que existem para alguém que passa por um processo de paralisia emocional é quando alguém fica dizendo que você é doente. Você é um doente. E você já aprendeu aqui nas nossas lives que tudo que você leva por um caminho como esse cria identidade. E criando identidade, você complica a sua história. Então, pessoas que têm dores emocionais, eles acabam enfrentando um monstro terrível que vive dentro deles, porque o seu inimigo não está fora, o seu inimigo está dentro, ele vive dentro de você, e esse inimigo te perturba em todos os momentos, inclusive durante o sono. Você tenta dormir e não consegue, você se bate uma noite inteira, você sofre ou tem pesadelos relacionados às coisas que você sofreu. E aí quando você, além de você já ter o inimigo dentro de você e ter a paralisia emocional dentro de você, você tem parasitas emocionais, você tem narcisistas, pessoas terríveis que vivem ao seu lado, que te maltratam, que te machucam, que estouram você completamente emocionalmente. E isso é muito terrível, não é verdade? É uma falta de amor, é uma falta de empatia de uma pessoa para com a outra, uma pessoa que divide o mesmo teto que você, que divide a mesma cama, que vive junto com você, que faz parte da sua vida, que pode ser agora um cônjuge, e a pessoa ter esse tipo de comportamento é realmente algo que é muito terrível. E quando você olha para essa situação, tê-la não o torna incomum ou mentalmente doente. Então eu queria deixar muito claro isso. Lembra que eu já falei várias vezes aqui para você? A sua identidade é imagem e semelhança ao Criador. Então você não é ansiedade, você não é depressão, você não é dormência emocional, você não é paralisia emocional, você não é. Então ter esse tipo de coisa não te torna uma pessoa incomum ou mentalmente doente, ou um perturbado, ou um louco, ou seja lá o que for. Todos nós sofremos. Todos nós sofremos com isso, em vários graus, porque ela é uma parte inevitável do ser humano. A dor emocional faz parte da vida do ser humano. E eu desconfio daquelas pessoas que às vezes elas afirmam que existem tratamentos e medicamentos que podem automaticamente consertar aquilo que é errado.
e tornar você em uma pessoa normal. Eu desconfio desse tipo de coisa. Porque quando alguém está vindo com esse tipo de coisa, a gente tem que desconfiar. O áudio está falhando no Instagram, oh, misericórdia. A gente tem que desconfiar desse tipo de coisa, né? Porque se a gente não desconfiar, vê agora aí, meu povo, se tá melhor. O áudio do Instagram está falhando. Vê se melhorou o áudio aqui agora. Então, quando você olha para esse tipo de coisa, então desconfie de todo e qualquer tipo de medicamento que alguém quer vender para você, que é o medicamento Tabajara. Seus problemas acabaram. E aí é um problema muito sério, né? Essa ideia de que os teus problemas acabaram. Será que realmente acabou? No entanto, alguns de nós crescemos sentindo-se mais paralisados emocionalmente do que outros. Então tudo vai depender de você, da maneira como você foi criado. Qual foi o tipo de trauma, bloqueio, as coisas que plantaram dentro de você, as sementinhas ruins que plantaram dentro de você. Então tudo vai depender de pessoa para pessoa e vai mudar. Alguns vão ser mais paralisados, outros vão ser menos paralisados. E se você é paralisado, vem para dentro do GPS emocional, que o objetivo é desbloquear você, arrancar você do seu estado atual e levar você para o estado desejado. E dependendo da gravidade, da tensão entre o seu eu externo, dependendo da gravidade da tensão entre o eu externo, que tenta atender as demandas da sobrevivência, em um determinado ambiente, e o eu interno, que se esforça e luta contra as circunstâncias externas com o propósito de criar uma vida genuína. Então você tem dois tipos de eu. Você tem o eu interno e você tem o seu eu externo. E esse eu externo teu é aquele que está lutando pela sobrevivência, mas o teu eu interno é aquele machucado. É a criança dentro de você que está gritando, é a criança dentro de você que sofreu todos os traumas e bloqueios. É o teu eu programado para falhar, é o teu eu que foi programado para ter crenças autolimitantes, crenças destrutivas, crenças negativas. E crescer emocionalmente paralisado pode ser algo assim muito, gente, mas muito mesmo desgastante para as crianças, né? Porque tudo começa lá, tem uma origem, e esses sinais geralmente eles acabam perdurando até a vida adulta. Então encontrar adultos em todos os lados, e de repente eu estou falando para alguém essa noite que você é paralisado emocionalmente, e daqui a pouco eu vou dar alguns sinais para você tentar descobrir. E isso, se essa paralisia emocional ela estiver vindo para a vida adulta, ela pode impedir os adultos de estarem totalmente imersos, enganjados em suas vidas presentes. E os efeitos, então, paralisantes, na melhor das hipóteses, e devastadores na pior das hipóteses. Então, pode ter efeitos paralisantes que não sejam tão graves, mas pode ter efeitos paralisantes que vão arrebentar com você. E eu queria, nessa live, nessa noite, falar aqui sobre alguns sinais comuns de paralisia emocional. No Facebook, a Dircélia colocou assim: desprogramar uma mente errada não é fácil, mas é possível, Dircélia. Com as ferramentas certas que eu estou disponibilizando tanto nas lives como também, principalmente dentro do GPS emocional, você pode sim reprogramar a sua mente para ela voltar a ser aquilo que você deveria ter sido. Então tem como fazer isso, e isso não é tão complicado ou impossível como algumas pessoas pensam, tá certo? Então por isso que você tem que se tornar aluno do GPS emocional, não perca tempo. E a primeira então situação aqui de paralisia emocional, se você toma nota, anote aí, você permite que o medo da incerteza tome decisões por você, porque você está paralisado pelo medo e fracasso. Então o primeiro sinal de que você tem paralisia emocional é que o medo da incerteza toma as decisões por você. Então você está com medo talvez de sair de um emprego que você não é feliz, porque você tem medo do amanhã, você tem medo da incerteza, você está paralisado emocionalmente.
porque você está dentro de um ambiente ou dentro de um lugar que você não é feliz, que você não gosta, que não te dá prazer, teu coração não canta, teus olhos não brilham, e você não sai de lá porque você tem medo da incerteza. Você está paralisado pelo medo do fracasso. E se eu não conseguir um novo emprego? A mesma coisa dentro do contexto de relacionamento. As pessoas acabam desacreditando no amor ou não tentando um novo relacionamento porque tem medo da incerteza. O que vai ser? Será que vai ser igual que o outro foi, a outra foi? E tem medo da incerteza. E está paralisado pelo medo do fracasso nesse contexto agora, relacionamento. E quando você olha para esse tipo de coisa aqui, ele poderia estar relacionado a qualquer outra situação. O que vai imperar na vida da pessoa é o medo da incerteza, o medo do amanhã. E faz com que a pessoa desista de sonhos, que ela desista de planos e que ela não tome uma iniciativa. E aí você nem mesmo tenta nada novo que queira fazer, já que tem uma mentalidade de falhar ou ficar onde você está. E a mesma coisa, tem pessoas que não compram ou não adquirem o programa GPS emocional porque tem medo da incerteza e acreditam que com elas não vai acontecer. Mas percebe que isso é paralisia emocional? Incerteza se vai dar ou não vai dar certo? Lembra da frase aqui, que eu comecei a live nessa noite aqui, que é a frase de Jaeda Devalt? Vivendo na terra do e se leva à paralisia emocional e prepara o terreno para pensamentos de desgraça e de tristeza. Então, uma pessoa que vive, e se? E será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que para mim vai funcionar? Esse tipo de pessoa, ele vive uma paralisia emocional e está preparando a sua vida para incerteza, para desgraça e assim por diante. É terrível, gente. E o segundo sinal agora de paralisia emocional, você congela mentalmente toda vez que o seu eu interior tenta iniciar uma mudança. E você que está assistindo as lives, essa acho que a live, sei lá, passou de 150 já, e você que está assistindo as lives, você já percebeu que eu falo muito sobre o eu interior. Então o seu eu interior agora está se conectando, você está começando agora a fortalecer as tuas crenças fortalecedoras, você está começando a vencer o teu medo, você está começando a vencer as tuas crenças autolimitantes e, consequentemente, você está congelando mentalmente o seu eu interior porque ele está querendo iniciar uma mudança, ele está querendo fazer a diferença e você está arrebentando. E como resultado, a mudança não ocorre por dias, por semana, meses ou mesmo anos. Você fica estagnado, você fica paralisado, você não vai para frente. Porque você está congelando mentalmente o seu eu interior. Porque ele disse para você, vamos mudar de vida, vamos sair dessa inércia, vamos sair dessa porcaria, vamos sair desse poço que a gente se encontra. E você congela, você maltrata o teu eu interior e diz, cala a boca, fica quieto, você não sabe de nada. E aí você está congelando. O terceiro sinal de paralisia emocional agora, você espera que a maioria das figuras de autoridade o derrubem ou te menosprezem. Tem pessoas que tremem de medo. Eu conversava com uma pessoa hoje e a pessoa disse para mim assim que está vivendo um quadro muito forte de ansiedade e que se ela está sozinha, uma pessoa que dirige, e se ela está sozinha, ela consegue, se ela está com alguém do lado, ela consegue ir para qualquer canto e vai e tudo, é habilitado, tudo certinho. Se está sozinha, a pessoa entra numa crise por estar sozinha, e se essa pessoa, por exemplo, está vindo na rua e vê um carro da polícia, uma blitz, essa pessoa entra em parafuso e desespero, mesmo não devendo nada para a autoridade. E essa é um sinal de paralisia emocional, pessoas que estão então esperando que a maioria das figuras de autoridade o derrubem, o maltratem, o menosprezem. Independentemente do que você faça ou deixe de fazer, muitas vezes você treme, você se encurva, você olha para o chão sempre que está na presença dessas autoridades. Mas frequentemente você tenta encontrar maneiras de evitá-los a todo custo. Isso tem a ver com paralisia emocional. Principalmente quando você não deve nada para autoridade nenhuma, o que está acontecendo com você que você está tendo tanto medo? Esse medo está te traumatizando, esse medo está te machucando, esse medo, né? Então, você espera que a maioria das figuras de autoridade te derrubem ou te menosprezem, fale mal de você.
O quarto sinal agora de paralisia emocional, você continua adiando os seus projetos de paixão. Quantos projetos, quantos sonhos não saíram do papel na sua vida? Quantos projetos teus foram engavetados? E você continua adiando os seus projetos, a sua paixão, porque outra pessoa, quem sabe, falou, que porcaria é essa que você está fazendo? Que desenho mais idiota, você nem sabe desenhar. E quem sabe você estava desenhando algo incrível. E talvez olhou para você e falou, isso aí nunca vai fazer sucesso, esse negócio que você está fazendo. E você adia. E os maiores projetos, sonhos que não saíram do papel, um dia vão acabar onde? No cemitério. E é isso que você quer para a tua vida? Então arranque essa paixão, esses projetos que existem dentro de você, coloca para fora, faz acontecer. Esse projeto que você tem engavetado dentro da gaveta da sua mente aí, pode ser que seja a diferença e a solução para resolver o problema de alguém aqui fora. Então se torne um empreendedor, uma empreendedora e bote isso para fora. Coloque para fora essa coisa linda, incrível que de repente você tem dentro da tua mente. O quinto sinal de que uma pessoa ela está emocionalmente paralisada emocionalmente, é que é uma pessoa que ela sente que ela precisa se justificar para ser digno de aprovação dos outros. Ou tragédia, né? E isso acaba deixando essa pessoa doente, deixa essa pessoa com raiva, mas você se sente impotente e incapaz de seguir em frente, porque você acredita que o mundo funciona dessa maneira. Então a última palavra do marido, a última palavra do pai, a última palavra da mãe, a última palavra dos filhos, a última palavra do pastor, a última palavra do padre. Tá louco? Você está querendo agradar os outros, justificando a tua vida, se justificando, tentando a aprovação dos outros. E cada vez mais indo para o buraco emocionalmente, dependendo ou colocando na vida das outras pessoas a necessidade de aprovação. Que você precisa ser aprovada, e cada vez você está mais doente emocionalmente. Então pare com isso, porque isso é um sinal de paralisia emocional. Um outro sinal, gente, que esse aqui é forte, é difícil você acordar de manhã. Por quê? Porque você tem horas de sono e de vigília muito irregulares. Cada vez você tem um sono irregular, uma situação complicada, ou já teve, isso é sinal de paralisia. Então no outro dia você está destruído, você não consegue acordar. Sétimo sinal agora de paralisia emocional, você passa horas olhando e invejando a vida dos outros. Quando eu digo você, estou falando no geral, né, gente? Então, quem se sentir tocado aí, faça bom proveito. Mas olha aqui, especialmente aqueles que têm vidas que você gostaria de ter, mas você fica congelado imediatamente após você tentar sair da sua zona de conforto, de consumo e se consumir para a sua zona de criação. Todos nós fomos criados por Deus, homens e mulheres, brancos e negros, pardos e orientais, ricos ou pobres, todos fomos criados com a mesma capacidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Quem limita o poder que você tem é você mesmo. Você limita o teu poder, a tua autoridade, a tua criatividade, a tua capacidade. Você limita se auto-sabotando. Então, quando você olha, pare de olhar para a vida dos outros. Pare de olhar para aquele que um dia comprou um carro, você também pode comprar. Pare de olhar para aquele que se casou e é feliz, ou aquela, você também pode ser. Pare de olhar para aquele que é isso ou aquilo, você também pode conquistar. Você tem a mesma capacidade que uma outra pessoa, mas você está se sabotando. Um outro sinal aqui agora, não importa quantos anos você envelhece, você ainda se sente como uma criança assustada. Você está morrendo de medo pelas coisas que te fizeram, pelos traumas e bloqueios que te causaram. Você tem um monte de traumas ou bloqueios que vieram para a tua vida, que pode ser bloqueio de imagem, bloqueio de criatividade, bloqueio de gagueira, pode ser uma série de bloqueios que veio para a tua vida, em que você está tremendo de medo e você já está envelhecendo e vai chegar lá no final da vida e você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? E aí você vai ver a porcaria que virou a tua vida porque você se permitiu, porque cada um tem a vida que tolera. Eu não concordo muito com uma expressão que muitos dizem por aí, cada um tem a vida que merece, porque eu acredito que todos merecem ser felizes. Eu acredito que você nasceu para triunfar. Eu acredito que Deus, quando fez você, Ele disse, governai sobre todas as coisas. Então eu não acredito que cada um tem a vida que merece. Eu acredito que cada um tem a vida que tolera.
porque se permitiu que a mente escravizasse você, permitiu que você se escravizasse, permitiu que homens escravizassem você, que mulheres escravizassem você, que filhos escravizassem você, porque você acabou perdendo a sua linha, você acabou perdendo a linha dos teus valores, e um dos valores que se perdeu foi o amor próprio, e quando você não tem amor por você, você mendiga amor de filhos, mendiga amor de homem, mendiga amor de mulher, e quando esses filhos saírem da tua vida, morrendo, ou te desprezando, você morre. Quando essa mulher te deixar, você morre. Quando esse homem te deixar e te trocar, você morre, porque você não tem amor próprio por você, e você precisa fortalecer essa linha. Então está envelhecendo, mas se sente ainda aquela criança assustada, com medo do futuro, com medo do que vai acontecer. Por quê? Você tem medo do futuro porque você não teve uma base, ou falharam com você na base. Tem uma raiz, tem uma origem. Em algum momento da trajetória da sua vida, algo aconteceu que mostrou para você, ou tem projetado para você, que o seu futuro será triste e será amargo, porque está refletindo o teu presente. Ou pior das hipóteses, está refletindo o teu passado. Está projetando para o teu futuro. E uma coisa importante é a seguinte: o teu passado não é o teu futuro. O teu passado pode estar sendo o resultado no teu presente, mas não precisa ser o teu futuro. Então aí você precisa desencanar disso. Isso é um processo de ansiedade. A ansiedade é o excesso do futuro ou o medo do futuro. Mas aí o exercício que precisa ser feito quando você tem medo de futuro, o exercício que você precisa fazer é exatamente descobrir a origem que te causa o medo. Por que está te causando medo? E qual é o pior cenário? Aí você descobre qual é o medo que você tem no futuro. O medo de ficar sozinha. O medo de que eu não seja amada. Um dia eu conversava com uma amiga em que ela, por uma questão de opção, acabou não se casando, e ela, consequentemente, não teve filhos, e alguém machucava essa pessoa dizendo que ela ia passar um terror, ia sofrer muito quando se tornasse lá uma pessoa de idade, né, ficasse idosa, e que ela sofreria porque os filhos não estariam lá para cuidar dela. E a pessoa estava desesperada porque não tinha filho, a idade está chegando e ainda não se casou, e o que fazer, Uriel? Quando eu olhei para ela, eu fiz a seguinte pergunta: você alguma vez já foi em lar de idosos, ou asilos, que são chamados em alguns lugares? Já fez uma pesquisa com os idosos perguntando para eles quem foi que colocou eles lá? 99%, sem medo de errar, foram os próprios filhos que colocaram seus pais no asilo, casa de repouso, casa sei lá do que. Jogaram os pais lá, porque não quiseram mais o compromisso de cuidá-los. É muito mais fácil dar um dinheiro e alguém cuida, e eu caio fora. Mas esse pai e essa mãe, quando você era um bebezinho ranhento, um bebezinho que fazia sujeira, fazia caquinha, esse pai ou essa mãe estava lá limpando, zelando, protegendo. E aí chega lá na idade, e aí joga no asilo. E se você fez isso, eu te respeito, é uma decisão sua, não estou aqui para te atacar, só estou falando um ponto de vista. E o ponto de vista às vezes é diferente do que você pode pensar, mas ele não é agressivo, não é com intenção de machucar ninguém. É o ponto de vista. Eu tenho uma mãe de 80 anos. Graças ao bom Deus, hoje ela vive com uma irmã, ela não quis morar junto comigo porque, né, a gente viaja bastante, e ela vive com a minha irmã, e ela ainda, graças a Deus, ela está muito bem. Mas se a minha mãe um dia precisar de mim, eu lembrarei de uma mãe que cuidou quando eu estive lá na minha infância, em que eu tive vários problemas, inclusive de saúde, e que essa minha mãe me levava para todo canto, e essa minha mãe chorou muitas vezes pedindo a Deus que eu não morresse, porque várias vezes eu corri risco de morrer. Então, como eu poderia ter coragem de fazer isso com a minha mãe? Percebe? Jamais. Mas velho dá trabalho. Muita gente diz isso, e eu já encontrei pessoas que dizem assim: velho dá trabalho, e criança não dá? E pode ser que o teu pai ou a tua mãe acabou tendo você sem ter condições. E pode ser até que foi realmente uma gravidez que não foi pensada. Mas se você teve uma família de verdade, que tentou, que lutou, apesar de cometer muitas falhas e muitos erros, eles cuidaram de você. Então, quando você olha para isso, eu nem sei por que eu entrei nesse assunto, gente. É incrível, né? Pode ser que alguém precisava ouvir isso, eu não sei. Mas eu agora lembrei, é porque eu estava falando da mulher, né?
E aí eu falei para ela, então para que está sofrendo? Medo do futuro? O futuro não existe. Você está vivendo um presente, você está antecipando o futuro, um futuro de dor, cruel e terrível. E quem garante que você vai ser uma pessoa de idade, uma pessoa idosa, que vai estar lá morrendo ou cheio de doença? Se você se preparar hoje, pode ser que essa não seja a sua realidade. Agora, o fato de ter ou não ter filho não muda nada. Tem muitos filhos que só procuram os pais por causa de dinheiro. Tem muitos filhos que ignoram os pais, que não estão nem aí. Tem muitos filhos que desprezam os pais. E aí? O que eu penso sobre isso, para não me ferir e me machucar, o que eu penso sobre isso, porque eu dei do bom e do melhor para os meus filhos, eu cuidei deles. Eu fiz o melhor que eu podia fazer. E trabalhei muito aquilo que eu não recebi dos meus pais. Eu não estou falando financeiramente, eu estou falando aqui. Eu trabalhei também na mente deles. Agora, se por algum motivo eles me desprezaram, se por algum motivo eles me abandonaram, o problema deles. Quem veio primeiro? Fui eu. Então é isso que você precisa pensar. Quando você olha para isso, acabou. Quem veio primeiro fui eu. Eu me amo. Se um filho está me desprezando porque ele tem a verdade dele, ou porque ele acredita na verdade dele, ou porque ele acredita que não está nem aí, azar é dele. Um mandamento da Bíblia é claro: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Eu honrei meu pai em vida e eu honrei meu pai após a morte. Eu coloquei a mão no peito do meu pai após a morte. Ele não estava me ouvindo, mas eu disse, eu vou cuidar dela, que era a mulher da vida dele. E cuidei, eu fiz muitas coisas pela minha mãe, logo após a morte do meu pai, até hoje ainda faço. E quando eu olho para isso, quando você olha para uma situação como essa, o mandamento da Bíblia é claro: honra teu pai e tua mãe. Então eu vou honrar até o fim. Se eu tiver que trocar um dia minha mãe, que Deus não permita que ela chegue a essa situação de sofrimento, eu trocarei. Eu darei banho porque um dia ela deu banho em mim. Então quando eu olhei para essa pessoa que estava em plantos, estava desesperada, eu falei, qual a garantia que você tem do futuro, de que os filhos vão cuidar de você? Então pare de projetar o futuro. Pare de projetar o futuro de uma maneira negativa. Então, se você aqui dessa live tem medo do futuro, para de projetar um futuro de dor, um futuro cruel. Lembre-se, tudo que você foca expande. Você vai trazer maldição para a tua vida. Então você tem que ir diante do espelho. Se você quer falar do futuro e vencer isso, meu futuro será promissor, o meu futuro será maravilhoso, tudo que eu colocar na minha mão vai prosperar, e assim por diante. Pare de olhar para o futuro e começar a jogar coisa ruim. E você lembra, nas lives eu contei a história de um cunhado que eu amei, que morreu com 39 anos e meio, porque a vida inteira ele sempre disse, eu não chego aos 40. E acaba faltando meio ano, acho que para o aniversário, foi embora. Mas uma vida inteira ele falou. E quando você olha para esse tipo de coisa, tudo que você foca expande. O meu futuro será brilhante. Eu tenho desenhado o meu futuro. Eu tenho um quadro de visualização que eu tenho projetado o meu futuro. De como Deus, o Criador, vai reconstruir a minha vida. E como eu também, que sou arquiteto do meu próprio destino, vou reconstruir. Então é isso que você tem que fazer. E nunca mais ter medo. Nunca mais ter medo do futuro. Porque o futuro não existe. O que existe é presente. E o passado é história, gente. Ah, mas eu tive um passado amargo, um passado de dor, mas é história. E essa dor do teu passado te trouxe até aqui. Ah, mas dói ainda, mas hoje você me encontrou. Hoje você pode transformar a sua vida no futuro, transformando a sua história no presente. Faça as pazes com o passado, trabalhe o seu presente, você vai ter um futuro brilhante, incrível. Então, nunca mais tenha medo do futuro. Por isso que algumas pessoas dizem que o futuro pertence a Deus. Só Ele sabe o que vai acontecer. Mas se você continuar indo para o mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, permitindo os mesmos pensamentos, se auto-sabotando, o teu futuro será pior do que é o teu presente. Então acorda para a vida. Acorda para a vida. E quando eu digo isso, eu estou falando com amor. Amor de um irmão aqui que ama você e quer o teu melhor. E eu estou falando para um monte de gente, tanto no YouTube, Facebook e Instagram. Então eu quero o seu melhor. Então acorda para a vida. Você tem uma ferramenta incrível em você chamada mente, que ela é uma terra fértil, incrível e pode produzir um resultado incrível para o teu futuro. Mas quer ter um futuro brilhante? Pare de projetar o que não presta. Comece a projetar coisas boas para o futuro. E se você tem algo no presente que te assuste relacionado ao futuro, lembre da história que eu te contei hoje à noite. Qual é a garantia de que isso vai acontecer? Só está no campo da tua mente, só está aqui, ó. E se está aqui, ele tem um padrão, ele tá depreciativo. E se ele está depreciativo, não vai te levar a lugar nenhum. Então, acorda para a vida, né?
Um outro sinal aqui agora, quando você passa a vida sem tentar o seu melhor, por causa do medo de fracassar, as pessoas o julgam erroneamente como você ter autorizado essa situação na tua vida. Mas a verdade é o oposto. Você pensa que você não merece. É uma crença de não merecimento, gente. Esse é um mecanismo que automaticamente gerou diante de você um mecanismo de defesa. Uma pessoa faz um elogio para você e você diz assim, né? A pessoa olha para você e diz assim, nossa, você tá bonita. Aí a pessoa diz, não, eu bonita? Ah, capaz que tô bonita, né? Capaz. Não aceita. Isso é um bloqueio de falta de merecimento. A pessoa elogia o trabalho, a pessoa elogia a comida, que é comida, porcaria, comida o quê? E vira um mecanismo de defesa, de autodepreciação. A pessoa não aceita elogio, a pessoa cada vez está se jogando para baixo. Então isso é muito triste. Um outro sinal de que uma pessoa ela tem paralisia emocional, um outro sinal aqui é a capacidade que ela tem de catastrofizar todos os resultados dela. Mesmo uma ação minúscula que não tem relação com o que quer que você teme que possa acontecer. Então tudo não presta. Lembra daquele, eu já falo sempre dele, né, mas do desenho do Lip e do Hard, da hiena e do leão? A hiena, para você ter uma ideia, ela, além de falar a frase, né, ó miséria, ó azar, ela sempre catastrofizava aquilo. Um dia no nosso grupo aí do Telegram, no grupo do Telegram, alguém colocou o desenho do Lip Hard, não lembro agora quem foi, eu não lembro mesmo, foi uma das nossas amigas aí que colocou o desenho do Lip do Hard, e ao colocar o desenho do Lip do Hard, eles estavam lá, acho que fugindo de uma ilha lá, que acharam um tesouro e alguém queria pegar eles, queria maltratar eles, e aí eles tentam fugir e eles estão fugindo e o leão disse, olha Hard, olha Hard, uma ilha. E aí o Hard catastrofiza aquela situação. O Hard olha e diz assim, nossa, nessa ilha deve ter gente ruim, nessa ilha deve estar rodeado de piranhas, nessa ilha, sempre indo para o lado do mal. Existem pessoas assim. A pessoa sempre leva para o lado do mal, sempre pior. Sempre pior, pior, pior. E aí quando você olha para isso, você tem que mudar esse quadro da tua vida, né? Tem uma outra coisa que é um sinal de dormência emocional, que é uma pessoa que ela exclui o mundo dormindo muito, dorme muito, e isso é uma forma de escapismo. E ela pode dormir muito, ela pode escapar através do dormir, ou ela pode se afogar nas redes sociais, navegando na internet, como forma de escapismo para fugir da sua realidade. Tem pessoas que têm dormência emocional, como é que é o título da live agora? Paralisia emocional. Pessoas que têm paralisia emocional são pessoas que os seus sentimentos são tudo ou são nada. Ou são pessoas que estão entorpecidas, são pessoas que estão explosivas. Então, isso faz parte de uma paralisia emocional. E a única coisa que o deixa feliz é não sentir pena de si mesmo. Então, outro sinal de paralisia emocional. Você sabe que quer melhorar, você sabe que é possível, só que há uma grande força interior que está prendendo, está fazendo com que você se sinta cada vez mais paralisado, incapaz de lidar com a mudança. E aí é muito complicado isso. E um outro sinal agora para a gente ir para a parte final dessa live, uma pessoa que tem paralisia emocional é uma pessoa que ela tem mais medo do que ela fica em paz. Você está mais insatisfeito do que está aí feliz com a situação. Você sabe o que quer, mas você teme o julgamento dos outros. Você teme que as pessoas te julguem. Você está em um ciclo constante de preocupação, tristeza e também angústia. Você pensa mais no futuro do que no passado. Aliás, mais no futuro e no passado do que você poderia pensar no presente. Como consequência de ter medo
do estado de simplesmente ser e enfrentar sua própria paralisia de frente. Então essa é a pior tragédia que uma pessoa poderia ter. Ela está focada mais no passado, ela está focada no futuro e ela esquece o presente. E quem vive no passado e quem vive no futuro, de passado para futuro, de futuro para passado, não tem presente. E se você não tem presente hoje, você não vai ter futuro amanhã. Então acorde para a vida. Acorde para a vida. Porque senão você vai ter sérios problemas. E um outro sinal de paralisia aqui é a dificuldade em reconciliar as suas múltiplas personalidades. O eu trêmulo que você mostra para aqueles que você teme, o eu desapegado que você mostra para alguém que você não conhece, o pior eu que explode sempre que você está sozinho ou quando alguém está próximo a você, o eu frio que você revela para aqueles que você sente confortável ao redor, que são poucas pessoas, o eu diligente que você mostra no trabalho ou na escola, o eu criativo que é como seu melhor amigo em tempos de dificuldade, o eu ideal que você deseja se tornar, o eu oculto que é vão, misterioso, estranho e irreconhecível. Então, um dos grandes sinais de paralisia emocional é você ter dificuldade para reconciliar suas múltiplas personalidades. Isso é terrível, né, gente? E eu queria terminar a live dessa noite voltando na frase que eu comecei, esse texto, na realidade, que eu comecei, que é o texto aqui de Jaeda de Walt. E esse texto, ela diz assim: vivendo na terra do si, você vai ser levado à paralisia emocional. E ela vai te preparar para o terreno de pensamentos de desgraça e tristeza. E isso vai impedir de você experimentar a beleza do momento presente. A felicidade reside no aqui e agora. Não no ontem e não no amanhã. O amanhã não existe. O amanhã é construído hoje. Tá ok? Então amanhã é construído hoje. E quando você olha para isso, acorde para a vida. Tá certo, gente? Alguém tem alguma pergunta nessa noite que gostaria de fazer? Antes de nós irmos para a parte final da nossa rotina noturna, para preparar você para ter uma boa noite, para preparar você para dormir legal. Alguém tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Então lembre-se que você precisa de algo muito importante e se preparar para a vida. As vagas para o programa GPS Emocional estão terminando, se esgotam nas próximas horas ou até quinta-feira. E se você quer fazer parte do GPS Emocional, o GPS Emocional é um programa que foi desenhado para transformar a história e a vida das pessoas. É um programa que você vai passar por um período de 10 dias de desintoxicação da mente e também do corpo. Você vai ter aulas práticas, são aulas curtas e práticas sobre determinado assunto, por exemplo, numa parte de traumas emocionais, como você elimina traumas emocionais, como você tira emoções negativas em segundos, técnicas incríveis lá dentro que estão ajudando muito as pessoas. Então, um programa que foi desenhado para tirar você do ponto A, do seu estado atual, e te levar para o ponto B, o estado desejado. Se tornando aluno do GPS Emocional, você vai ganhar de presente o meu último livro agora escrito, que é Terra de Ninguém, Desafiando a Mente, que é um livro incrível, você vai receber de presente, que é um livro que hoje custa R$ 97,00. Vai ganhar também de presente um outro livro que eu escrevi um tempo atrás, que é o Guia Definitivo para Dominar a Ansiedade, 1 hora de mentoria comigo, tratando do seu problema emocional, diretamente ao ponto, indo para a origem, e também um novo treinamento que está em fase de edição, que é o Detox da Mente. Então, na biografia do Instagram você tem aí o link, e também no Facebook você tem o WhatsApp, ou também lá no grupo lá da Semana do Seu Destravar Emocional. As aulas ficaram gravadas, até quinta-feira vão sair do ar. E na última aula eu ensinei uma técnica de ressignificação de dor, que foi muito emocionante. Várias pessoas se reencontraram, se emocionaram, e é algo incrível que vai transformar a sua história. Alguém tem alguma pergunta para a gente finalizar a live? Então, lembrando que hoje a gente falou sobre paralisia emocional, a grande quantidade de problemas que existem, e trabalhamos aqui hoje que o maior medo do ser humano é a morte, depois da morte é a dor, e a dor mais terrível que pode existir não é a dor física, a dor mais terrível é a dor emocional,
Quando uma pessoa ela tenta de tudo para se livrar de uma dor que consome ela por dentro, ela é mal interpretada, as pessoas não a compreendem, as pessoas não a entendem, as pessoas a machucam, as pessoas dizem que ela é louca, que é falta de Deus ou que é frescura, e essa pessoa passa por um processo terrível e ela acaba realmente se machucando cada vez mais, e é uma dor tão forte, tão terrível, é muito pior do que qualquer outra dor que existe, porque essas outras dores, existem medicamentos que eles acabam tirando. Para você ter uma ideia, a dor, né? A dor, os sintomas que existem. Mas quando você olha para a dor emocional, você não encontra um médico de baixo astral, um psicanalista que vai resolver o seu problema, um remédio antidepressivo. Você pode até encontrar um remédio, mas ele trata de sintomas, ele não trata da origem. E tudo aquilo que você passa uma vida inteira tratando tratando de sintoma e não indo na origem, você está encrencado. A nossa mente é uma terra fértil, tudo que você planta aqui dentro floresce, tudo que você coloca para dentro a vida vai te devolver, e como consequência da vida vai te devolver, você vai colher frutos amargos de decisões erradas uma vida inteira, principalmente decisões que você permite aqui dentro. E se você tem vampiros emocionais que estão ao seu lado, que fazem parte da sua família, esses vampiros emocionais, você tem que achar uma maneira de resolver isso na tua vida, porque eles estão te maltratando e te machucando. E quando você olha para isso, porque tudo que acontece conosco, ele vem de experiências de fora para dentro. Quando entra, pega abaixo da linha racional as nossas duas amigdalas, que são responsáveis pela ansiedade e pelo medo, elas potencializam os nossos medos que se encontram no aterro sanitário, que é o inconsciente. Esses medos florescem e pipocam os fantasmas mentais que estão dentro de nós, que trazem e entregam para nós as coisas ruins que foram plantadas. E porque o teu córtex cingulado anterior, que ele é mediano, que é o freio das emoções, ele está funcionando em segundo plano, ou ele não está freando as tuas emoções negativas, está estourando na sede dos teus pensamentos, no teu subconsciente, e arrebenta você. E pensamentos, e a gente já viu aqui, que criam dentro da nossa mente inconsciente como se fosse nós. E esses nós, eles produzem hormônios que entram na corrente sanguínea e eles acabam envenenando a gente. E é por isso que você às vezes está numa festa de aniversário, você não está pensando em nada, mas você tem o sintoma de tristeza, você começa a sofrer pela situação que você está enfrentando. Então, quando você olha para isso, acorde para a vida, porque você tem uma mente incrível, você é a imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Ele não criou você para ser porcaria, ele criou você para ser livre, ele criou você para ser bênção, ele criou você para prosperar financeiramente, emocionalmente, nos relacionamentos também. Ele criou você para comer do melhor dessa terra, mas a nossa mente, devido aos traumas, os bloqueios, as lutas, a herança genética, a memória genética que veio para dentro de nós, fez com que você se tornasse a pessoa que você se tornou, e você não é o que você deveria ser. Você não é o que você nasceu para ser. Ninguém nasce com ansiedade, ninguém nasce com timidez, ninguém nasce bloqueado. As pessoas acabam adquirindo isso para a vida. Pode vir até de dentro do ventre materno. Mas você pode sim fazer a diferença. Você pode reassumir o controle da sua mente. Você pode se reconectar com o seu verdadeiro eu, porque o eu que está do lado de fora é um eu que está em estado de ansiedade, é um eu que está em estado de depressão, é um eu que está em estado de dormência emocional, é um eu que está em estado de paralisia emocional, mas não é o seu eu interior que tem sido sabotado por você, que tem sido machucado por você, que tem sido machucado por homens e mulheres que te tornaram escravos, marido que te escravizou, um marido narcisista, um pai narcisista, uma mãe terrível que de repente te maltratou muito na criação, pastores, padres, sacerdotes, líderes religiosos, igrejas que escravizam também os seus fiéis e transformou você naquilo que Deus não criou você para ser. E Deus, quando olha para isso, ele se compadece, ele fica triste, porque a pessoa fica escrava, ela mergulha em um monte de remédios que tratam de sintomas e que nunca vão resolver a origem. Então a verdadeira cura não acontecerá, porque a verdadeira cura está aqui.
Os nossos problemas estão na mente e a solução também está na mente. Se fez sentido o que a gente conversou hoje, compartilhem. Lembre-se, você não é os teus pensamentos, você é melhor do que eles. E se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Uma excelente noite, uma boa noite na presença de Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau para vocês do Instagram, fiquem com Deus. E você aqui do Facebook e também do YouTube, um grande abraço, um beijão no coração e a certeza de que, apesar da foto não estar boa hoje, apesar da situação estar passando na sua vida, uma situação que não está legal, e você está amargando, você está sofrendo, mas entenda, existe um filme da sua vida que paralisou numa foto. E essa foto pode ser que não esteja legal. Essa foto é uma foto ruim, é uma foto que parou no tempo, é uma foto que te maltrata, mas não é o filme da sua vida. Vai mudar a sua história por completo, vai transformar você por completo. Então pare de olhar para a foto. A foto é o estado, mas tem muita coisa linda pela frente. E você pode sim construir um futuro melhor, um futuro abençoado, transformando a sua história um dia de cada vez, tijolinho de cada vez, e entendendo que você é o dono dessa mente, você é o verdadeiro dono, o legítimo dono dessa terra. E você nasceu para governar essa mente, não ser governado por ela. Beijão no coração. Se fez sentido para você e você já compartilhou, parabéns. Se você ainda não compartilhou, por favor, compartilhe. Alguém está precisando ouvir o que você ouviu nessa noite. Fiquem com Deus. Amo vocês. Beijão no coração. Tenha uma excelente noite na presença do Criador. E até amanhã, a nossa próxima live, o nosso próximo encontro. Tchau para vocês.